Olá, senhores. O assunto de hoje é alienação parental. Na verdade, a síndrome de alienação parental foi identificada pela primeira vez pelo Richard Gardner em 1985. Ele é professor de psiquiatria na Universidade de Harvard e foi ele que identificou pela primeira vez esta síndrome de alienação parental. Ela hoje é colocada num CID, mas como uma perturbação psicológica, não necessariamente como uma síndrome. E existe toda uma discussão sobre a veracidade desta colocação como síndrome, ou seja, como uma doença de forma deletéria à personalidade, e isso não tem contraprova ainda. Tanto é que o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei de alienação parental que destaca a síndrome dentro de uma de suas etapas. Nas demais normas, existe toda uma proteção contra a memória inventada, a memória criada, mas sem mencionar uma síndrome, porque não se encontra fundamento científico ainda para o estabelecimento dessa patologia. A única pessoa que trata do tema é o Richard Gardner, os demais vieram muito na contramão. Então, hoje, ninguém está negando que existe toda uma deterioração dessa capacidade da criança em razão de atos de alienação parental. Mas uma coisa são atos de alienação parental, coisa muito diversa é se falar de uma síndrome, de uma enfermidade ocasionada por essa alienação parental. Então é só para destacar, porque muita gente usa a expressão síndrome, na verdade, relacionada a atos de alienação parental, e esses ninguém duvida que existam. Então, a SAP, que é a síndrome de alienação parental, aí sim que se entende, aliás, não se entende, não há um uníssono no que diz respeito a isso. Mas a gente também tem que levar em consideração que nós estamos falando de uma área muito tormentosa. Se os senhores pegarem o histórico, os senhores verão o tempo que foi demorado para se incluir o HIV, o AIDS como doença e algumas outras patologias conhecidíssimas que não foram acrescentadas ou demoraram décadas para serem acrescentadas como doenças. Então, feitas essas considerações, a gente trata de alienação parental como a implantação de falsas memórias. Então aí existem atitudes por parte quer do genitor, quer da genitora, ou daqueles que formaram esse vínculo com o menor, no sentido de implantar falsas memórias, o que pode gerar algum tipo de problema. Essa CID é a CID-11, tá? Na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Então, é um problema relacional do cuidador com a criança. KE 2.5.2.0. Que pode levar a problemas, quer de funcionamento e desenvolvimento, necessidade de atenção. E há uma necessidade, obviamente, de toda uma política pública relacionada a isso, mas como nós vimos, as políticas públicas relacionadas à família deixam muito a desejar, embora tenha havido uma recente implementação de alguma dessas políticas, ainda está bem aquém daquilo que é necessário. Qualquer genitor, mas qualquer familiar também, pode ser um ator desses atos de alienação parental. Avós, tios, padrinhos, até irmãos. A questão é aquilo que fica estabelecido. Na verdade, existe aqui, como fala Lenita Duarte, um abuso do poder parental, ou seja, o genitor ou a genitora tenta fazer crer aos seus filhos que existe algum distúrbio ou que houve alguma coisa na infância e implanta novas memórias, uma imagem falsa da outra parte. Então, o ato de desacreditar a figura do outro genitor, portanto, daquele que mantém vínculo parental, é ato de alienação parental. Vocês não podem, pura e simplesmente, dizer que a família do outro é uma família de bandidos. Você já vai criar medos infundados, criados ou baseados na imagem de verdade que ele tem do conteúdo da fala dessa mãe ou desse pai.
Então, esse é que é o nosso problema. Embora você tenha toda uma boa intenção em proteger é uma coisa, falar mal do outro, denegrir a imagem do outro e inventar histórias que sabe serem falsas, isso são outras coisas que muitas vezes as mães tentam, por exemplo, para desestimular o filho aí com o pai nas visitas. Então elas acabam implantando aí falsas memórias, você não lembra, mas seu pai castigava muito você. Então, conforme você fala isso, a criança vai acreditar que realmente aquilo é uma verdade. É por isso que quando você está com medo, quando você está com ele, você fica inseguro. A criança não estava, mas ela vai se tornando de tanto que você fala. Então você está implantando falsa memória, você está denegrindo a figura do outro. Entendam, vocês podem estar divorciados, separados, nunca terem casado, cada um cuidando da sua vida. Os dois têm direito a permanecer em convivência e a criança tem direito à convivência com os dois pais. Então não há por que falar mal ou atribuir essas falsas memórias ao outro. E a implantação de falsas memórias, gente, é uma coisa tão delicada. E isso é feito porque às vezes a intenção muitas vezes da alienação parental é sumir com a figura e a necessidade da figura do outro na vida do filho. É basicamente isso. Você vai apagando o genitor ou vai desenhando um genitor malvado, ou vai apagando uma genitora ou desenhando uma genitora malvada, né? Então você fala que a mãe abandonou quando na verdade ela estava doente. Nós tivemos um caso muito complicado. O pai falou que a mãe tinha morrido. Casou-se novamente. Essas crianças foram criadas pela madrasta. E quando fecharam os manicômios, uma pessoa ligou para um desses filhos. O pai já tinha falecido. Para falar, olha, ninguém vem retirar a sua mãe. Mas minha mãe está morta. Não, sua mãe nunca esteve morta. Ela foi internada aqui. Era uma época em que o homem detinha o poder familiar, né? Ele era o cabeça do casal, e ele conseguiu aí de algum médico uma comprovação, ou essa mulher era realmente enferma, mas também não era, ficou, né? Depois de mais de 25 anos internada no manicômio, acabou se tornando desassistida nessa parte. E com o fechamento dos manicômios, foram atrás da família. E a família sequer sabia que a mãe estava viva. Se isso não é ato de alienação parental, não sei mais o que é. Mas a intenção dele foi proteger. Foi mesmo. Essa mulher sentiu-se abandonada por todos a vida inteira. Inclusive pelos seus filhos. Foi muito difícil ela ser encaminhada aos filhos já maiores, sabendo que tinha netos. Ela queria ir para a rua. Ela preferia ficar na rua. Ela fugiu da família e voltou para o manicômio, para o local em que estava ali o manicômio instalado, umas 2 vezes. Foi muito difícil a colocação dessa senhora. E mais engraçado foi a reação da filha, que ficou brava com ela. Como se ela pudesse ter reagido. Mas por que a senhora nunca pegou o telefone? Que telefone? Em que mundo vive essa filha que achava que tinha telefone tão facilmente? Acesso. Você mudou de casa com seu pai, mudou o telefone, ele fez de tudo e vocês também nunca procuraram. O que foi que a mulher falou? Quando ela falou, foi porque vocês não me procuraram. Então, essa dor ninguém tira. Essa dor do abandono, isso é abandono. Essa dor ninguém tira. Essa desconstrução da memória do outro, e esse não é o único caso, esse é um caso muito triste. Mas você tem outros casos em que o pai fala que a mãe morreu e a mãe não morreu. Tá presa, cumprindo pena. E a hora que ela sai, ela quer ver os filhos. Não, você tá morta. Para todos os efeitos, você tá morta. Mas o que é isso? Ela tá viva. Uma coisa é você dizer, enquanto você estiver cumprindo pena, é melhor você se afastar dos seus filhos. Outra coisa é você dizer que a pessoa está morta. Pior ainda é dizer que a mãe é uma bandida. Quando às vezes o que ela fez ou o motivo da prisão está ligado exatamente à subsistência dos filhos. E aí você perde toda a vinculação. Então, esgarça-se o tecido familiar.
esse tecido de afetividade, de parentesco, o parentesco ele permanece, mas o esgarçamento nesse tecido de afeto já foi, né? Então existem aqueles que falam desde a questão do abuso sexual, que é gravíssimo, né, até questões mais simples, né? E é possível você chegar até uma reversão de guarda, dependendo dos atos de alienação parental. Agora, vamos encarar a realidade? Você fica fazendo boletim de ocorrência ou anunciando alienação parental a todo momento, quando muitas vezes o outro está tentando educar o filho, que também é seu. Ah, ela castigou. Ela fez ele ir na escola no momento em que... Não, era a festa, né? Então, o senhor também está convidado. Por que o senhor não foi? Não, mas eu tenho direito de ter comigo o filho. Mas o filho também tem o direito de conviver na escola. Por que o senhor não participou lá e depois pegou o filho? Então, existe toda uma preocupação em caracterizar esses atos de alienação parental, o que pode ser muito problemático. A grande questão em qualquer ato de alienação parental é exatamente a possibilidade de você acabar provocando reações antissociais na criança. Então, não se esqueçam que a gente tem alienações parentais simples, como o puro e simples fato de você falar que a mãe está tentando evitar o direito de visitação porque permitiu que o filho participasse de uma festa na escola, como eu acabei de citar, até atos mais graves, em que você acusa o outro de abuso sexual. E com isso tenta impedir o direito à convivência. Então, essa é a ideia que você vai implantando, a falsa memória que você vai implantando. O seu avô batia em você. Então, para evitar que a menina ou o menino queira conviver com a família paterna. Então, esses atos são muito complicados, mas também existem da parte de quem visita. Muitas vezes quem visita tenta associar o divórcio ou o distanciamento da pessoa com quem convivia, atribuindo a ela a responsabilidade. E fica contando histórias que também não existem. Entendo que se isso aí for feito por parte dos dois, essa criança vai ficar absolutamente perdida, não sabendo em quem acreditar. E vai achar que tem dois monstros que a criaram. É essa a verdade. Ela não sabe onde repousar a cabeça. Aí você tem aquelas crianças que passam a função de investigadores da vida da mãe para contar para o pai, se acreditam na história do pai, ou muitas vezes monitoram a vida do pai para contar para a mãe, se acreditam na história da mãe. Ou pura e simplesmente tem medo dos dois e volta a fazer xixi na cama. Você tem todo um processo de infantilização. A criança volta a ter medo do escuro, não dorme mais de luz apagada. Tem uma série de situações que acontecem. Começa uma outra síndrome muito curiosa, que é a síndrome de Asperger. Vem como decorrência, muitas vezes, de atos de alienação parental. A pessoa se sente abandonada pelo pai, trocada por dinheiro. Então, e aí muitas vezes o outro fala, né? Seu pai nunca teve interesse em você. Você está aqui porque ele não quis. Ó, cuidado com aquilo que fala. Então, uma coisa é você não gostar da presença do outro. Outra coisa é dizer que ele é um péssimo pai ou que ela é uma péssima mãe. Ou pior até, né? Que o convívio com ela vai te fazer mal. Eu saí desse relacionamento e tirei você, meu filho, porque senão eu não sei o que você viraria se você continuasse com ele. Ele é uma péssima influência. O que você acabou de fazer? Ou então ele vai visitar o pai fala, viu como sua mãe é uma vagabunda? A gente já terminou, ela tá com outro. Cuidado que vão passar diversos lá. O que você tá fazendo? O que é isso? Então, você já está se precavendo contra eventual padrasto, é isso? Que essa criança venha a ter? O fato de alguém se apaixonar de novo, isso significa o que exatamente? Então, tem gente que não sabe dosar isso. Para mim, o mais complicado, tem muita gente que é contra a lei da alienação parental, ela veio em boa hora, mas nós temos a chamada síndrome de alienação parental reversa. Então, alienação parental reversa, que é aquela situação atípica, e nós temos muita gente aí brigando contra a alienação parental porque ela virou coisa comum, igual fazer boletim de ocorrência. Eu acuso alguém de alienação parental, quer dizer, a mãe não pode nem dar um castigo porque o filho não está estudando, que o pai acusa de alienação parental, maus tratos, isso, aquilo, e pede a reversão da guarda. Então, desta forma, está causando uma série de constrangimento, e as crianças, que eram para ser o interesse principal, estão virando os donos da casa. Porque tem aqueles que se sentem infantilizados, tem aqueles que começam a comercializar
Começam a comercializar com pai e mãe o interesse e a primazia de ficar com um ou com outro, exatamente por conta dos benefícios, e começam a inventar histórias. Ele cresceu ouvindo história inventada, ele também vai inventar. Então é a criança que conta para o pai que a mãe castigou, bateu, a mãe só exigiu que ele fizesse essa tarefa. O pai cai nessa, já faz um boletim de ocorrência. Essa criança está mandando, hein? O objetivo de pai, mãe ou do casal é educar o filho, não ser chantageado por ele. Não uma nem duas, mas diversas vezes eu vi o Ministério Público se opondo à conduta tanto do pai quanto da mãe, exatamente porque estavam deixando de educar o filho. Se perdendo em brigas e deixando de educar a criança. E a criança estava transformando esses pais em reféns. Então, cuidado, que a gente tem uma alienação aí muito complicada também, porque a criança mente. Se você ensinou a criança a mentir, ela vai mentir também. Agora, a implantação de falsa memória em criança, bebê ainda é complicado, né? Porque aí você já vai deixando essa criança crescer com ideias absolutamente falsas sobre quem foi o seu pai ou a sua mãe. Quem são os seus genitores. E isso, um dia, a conta vem. A conta bate. Então, a lei de alienação parental, que é a lei 12.318 de 2010, veio em boa hora, sim, passou a se tornar vala comum, mas aí é uma questão também dos juízes e dos colegas advogados saberem quando aplicar ou não e saber driblar também os seus clientes, não dando-lhes a oportunidade de alegar sempre alienação parental, porque muitas vezes eles já querem pedir a mudança de visitas e alienação parental. Você fala, mas por que alienação parental? Não, porque não concordo com o jeito que ela está criando. Então, para isso, o senhor tem o poder familiar de sentar e conversar com ela. Então, a gente pode mudar a natureza da guarda e transformar em compartilhada. Mas isso não significa alienação parental. Ela está judiando a criança? Está impedindo que o senhor converse com a criança? A resposta é sempre não, não. Então, onde está a alienação parental? Então, fica muito complicado. Hoje, todos querem alegar alienação parental. Então, essa lei ela veio em boa hora, que era exatamente para coibir a possibilidade de visita ou de não punição daquele que é guardião da criança ou cuidador, como a gente prefere, da criança, e acaba deixando isso de lado para implantar falsas memórias, um falso juízo sobre a família do outro cônjuge e sobre a pessoa do outro cônjuge, ex-cônjuge. Então, a ideia não é essa, tá? Daí a esse exagero que nós temos hoje também descabe. Então leiam com cuidado a lei de alienação parental, vocês vão ver que existe até previsão de multa, eu não acho interessante. A multa aplicada vai tirar muitas vezes o dinheiro da boca da criança, porque você vai pagar a multa, vai deixar de alimentar. Concordo? Então, obviamente que essa multa ela tem que ser aplicada em determinada faixa social e econômica. Abaixo disso, não. Você aplica outro tipo de sanção, não multa, que você está tirando alimento da boca da criança. Você não está punindo o pai, você está punindo a criança. Então, me parece que isso seria razoável numa classe média alta. Então, aí sim, pune o pai que é infrator. Ele ganha o suficiente, pune. Pune. Quer fazer por medida punitiva? Pune. Isso não significa dizer que a mãe ou o pai vai ficar com dinheiro. Ele pode até doar para uma instituição. A questão não é essa. É tentar coibir essa prática reiterada de alienação parental. Eu vou dar um exemplo mais comum. Tem mãe que marca grupo de estudo da criança todo final de semana, que é final de semana do pai visitar. Para mim, aí está caracterizada a alienação parental. Então, você só marca curso, já viaja, isso e aquilo, sempre que é final de semana ou parte de férias do pai. Está na cara que isso é uma alienação parental. Mesmo que ela não fale mal do pai, ela está impedindo a convivência. Esse é um ato de alienação parental. Então, tem aquelas que criam histórias, acabam conseguindo até uma visita assistida, perfeito. Mas aí criam óbices a visita. Então, você está praticando alienação parental de novo. Daí a preocupação até em garantir a convivência com aquele que está preso, exatamente para evitar as histórias de morte em relação àqueles que estão presos. Só que você não fez nenhuma ressalva. Então, muitas vezes, talvez venha a ser garantido o direito de visita ou de convivência para aquele que deu origem àquela criança,
por um ato de violência sexual. Mas aí é uma outra questão. Cabe aos senhores verificarem se haveria, nessa hipótese, uma exceção permissiva do impedimento à convivência, até que a criança tenha idade para saber aquilo que aconteceu, ou se não, se deve ser mantida a convivência. São essas, em regras gerais, as questões atinentes à lei de alienação parental. Ela é uma lei muito interessante, leiam com cuidado, ela é bem extensa, os atos estão bem delimitados e determinados, descritos, e verifiquem isso para que possamos conversar a respeito do assunto num próximo encontro. Fico por aqui, fiquem bem, senhores, cuidem-se, abraços virtuais a todos.